A pergunta que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos é: e os desmandos do Alexandre de Moraes? E as violações da Constituição cometidas pelo Supremo Tribunal Federal? Bem, meu nome é Alexandre de Sá, você está aqui numa gota de um café pela ordem. Pessoal, não vamos tergiversar. O que é tergiversação? É usar argumentos evasivos para não enfrentar as questões, ou tratar as coisas de forma ambígua. Eu tenho sido aí cobrado por alguns colegas, né, porque me posicionei contra os atos terroristas e golpistas, e eu falo isso com base na lei. A lei é que tipifica o terrorismo político, a lei que tipifica o golpe de Estado, ou a tentativa de golpe de Estado. Isso está no Código Penal. No Código Penal. Então, quando alguém perde a razão, por mais que no início ache legítima a sua ação, ela deve ser tratada e punida pelos seus atos. E isso não é nenhuma incongruência para um advogado criminalista estar defendendo, muito pelo contrário. O que o advogado criminalista defende é o direito, é o respeito aos princípios constitucionais, às garantias do devido processo legal, da presunção de inocência, do direito de defesa, e isso eu não arredo o pé e continuarei defendendo. Agora, quando eu atuo num caso e as provas são contundentes de que um cliente meu praticou um crime grave, praticou um crime, e as provas assim indicam, ao final do processo ele sai condenado. Ao final do processo ele sofre as sanções penais. É assim que funciona o direito penal, é assim que funciona nossa sociedade democrática. Bem, voltando então à questão. E os desmandos do Alexandre de Moraes? Primeiro que desmandos, erros judiciários, questões que extrapolam ali o razoável, ocorrem todos os dias, em todos os âmbitos, em todos os poderes, e não é particularidade do Poder Judiciário, mas nós que atuamos no Poder Judiciário, obviamente, nos chama a atenção sempre que há algo que é questionável. Agora, colocar tudo numa única questão é fugir do debate, porque nós sabemos que cada caso merece um tratamento específico, cada situação difere da outra. O chamado ministro Alexandre de Moraes, que acabou aparecendo muito nos últimos anos, primeiro que ele ocupou cargos de destaque. Ele foi ali responsável por presidir um inquérito que trata de uma questão muito difícil, muito atual, que é das fake news, sistematicamente disseminadas por redes sociais, os ataques sistemáticos para tirar aí o respeito da população aos poderes constituídos, em especial ao STF, veja onde chegamos, né? E por fim ele acabou assumindo a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma justiça diferente da justiça convencional, é mais célere, tem que ser mais imediata, ela trabalha, e isso não é uma novidade, isso não é algo que aconteceu agora. A justiça eleitoral sempre teve essa característica de celeridade, e quem entende, quem estuda um pouquinho de direito sabe do que eu estou falando, das diferenças. Então ele ficou mais evidente, sim. Eu acredito parte dessa evidência, né, não só aos defeitos das decisões que eventualmente ele tenha tomado, ou alguma outra decisão que ele tenha tomado. Eu acredito esse destaque, essa constância na mídia, pela ausência de um órgão essencial à democracia, que é o Ministério Público. Nós sabemos como foi escolhido o Procurador-Geral da República. E essa escolha do Procurador-Geral da República influiu em muito a condução da justiça nos últimos anos. O Supremo foi atacado sistematicamente, o Ministério Público em nenhum momento saiu em defesa das instituições. Não há democracia sem instituições fortes e respeitadas, cada uma cumprindo o seu papel. Se existe alguma decisão pontual que eu não concordo, e é esse o papel do advogado, eu vou ali defendendo os interesses do meu cliente, do meu assistido, vou ali recorrer dessa decisão. Agora, a Suprema Corte é a última instância de jurisdição do nosso país. E ela, infelizmente ou felizmente, tem o direito de errar por último. Essa questão de eventuais equívocos por parte do Poder Judiciário não justificam ataques reiterados para desmontar a credibilidade do Poder Judiciário, desmontar. Quando você faz críticas
como um mantra, né? Você está querendo tirar a força da instituição. Da mesma forma, criticar outras instituições, como o próprio Ministério Público, eu estou criticando aqui na pessoa do seu Procurador-Geral, criticar a OAB, criticar o Poder Executivo, criticar o Poder Legislativo, essa demonização das instituições, isso favorece a quem? A população? Não, não favorece a população. Na minha opinião, favorece aos oportunistas, aqueles que querem tomar o poder e governar sem respeito à liturgia do cargo. A democracia é um sistema de pesos e contrapesos. É natural que o poder executivo deva satisfações ao poder legislativo e ao judiciário, o judiciário ao legislativo e ao executivo, o legislativo ao executivo e ao judiciário. Esse sistema de pesos e contrapesos, ele foi criado justamente para que a gente não tenha um poder subjugando o outro. Agora, muito se falou que o Supremo Tribunal Federal subjugou o poder executivo. Gente, isso não é verdade. Não é verdade. O poder judiciário, na maioria das vezes ali, chamado a se manifestar por aqueles que têm direito de propor ações perante o Supremo, inclusive a OAB, inclusive os partidos políticos, inclusive o Ministério Público, óbvio, né? Se posicionou em vários momentos. Existe um inquérito das fake news, que foi iniciado de uma forma que, à primeira vista, ela viola o sistema acusatório. Então, quem está me ouvindo e conhece direito, talvez entenda o que eu estou dizendo. Eu sou um defensor do sistema acusatório, ou seja, que a iniciativa da investigação, da acusação, parta do Ministério Público, que é a parte no processo, e o Poder Judiciário não pode ser esse ator, não pode, na pessoa do Judiciário, estar a figura do acusador e do julgador, né? Eu sou contra essa filosofia. Agora, o que ocorreu ali foi uma defesa dos crimes praticados contra o Poder Judiciário, especialmente contra o STF, e nós vimos onde isso chegou. Falar que é direito de expressão... Gente, há uma diferença muito grande entre direito de expressão e incitação ao crime. Incitação ao crime também está no Código Penal. Incitar as pessoas a violar as instituições, incitar as pessoas a não cumprir decisões judiciais, incitar as pessoas a atacar as pessoas dos ministros, dos políticos, etc. Isso não pode ser considerado algo normal, algo aceitável. Quem me conhece sabe da minha militância na OAB e da responsabilidade que eu tenho em não misturar política partidária com a política institucional da OAB. Mas isso não significa que eu, enquanto participante da OAB, eu tenha que me calar quando eu vejo desmandos, quando eu vejo afrontas ao direito que eu jurei defender, à democracia que eu jurei defender. Então, ainda que seja impopular, e isso está no nosso código de ética, que o advogado, independente da impopularidade das suas manifestações, ele não deve se negar a se manifestar, seria fácil eu me calar e me omitir. Mas quem me conhece também sabe que não é do meu feitio a omissão. Eu quero deixar claro aqui, eu não aprovo 100% das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nem sempre todas as prerrogativas e direitos fundamentais são respeitados, não só pelo Supremo, mas por todas as instâncias do Judiciário. Mas a forma de combater isso é através dos recursos. Os excessos através das corregedorias. É assim que se combate. Através do direito é que se resgata. Muito se fala do presidente Lula. E eu fui um crítico por muito tempo do presidente Lula e serei crítico sempre quando eu achar que ele merece a crítica. Mas vocês perceberam que ele passou por todo um processo, ele respondeu ao processo, ele foi condenado, ele se entregou quando decretada sua prisão preventiva e ele, através dos recursos, ele conseguiu reverter as decisões. E as pessoas negam a efetividade dessa decisão. As pessoas só veem o aspecto político dessa decisão. Os mesmos ministros que decretaram a sua prisão, os mesmos ministros que negaram vários dos seus recursos, quando analisando a fundo, quando analisando questões específicas, entenderam que ele tinha o direito, aí esses ministros já não servem mais.
Recuperem. Tanta crítica que se faz ao Alexandre de Moraes. Veja as decisões do Alexandre de Moraes contra os governos anteriores ao que acabou de deixar. Por que as coisas mudam? Porque o direito é assim. O direito é dinâmico e cada caso é um caso. E não é porque no passado alguém errou que vai errar sempre. Não é porque alguém no passado acertou que vai acertar sempre. E nós temos que ter serenidade e respeito às instituições. Nesse momento é muito triste ter que explicar para algumas pessoas que uma coisa não se compara à outra, que uma coisa não se mistura à outra. Tergivergir, ou tergiversar, neste momento, em relação a algo tão grave que ocorreu no nosso país no domingo, é algo lamentável. Querer dizer que foram os poderes constituídos que criaram aquela situação, desculpa, isso não é justificável. Nós não estamos vivendo e falando a mesma língua. Então, assim, quem concorda comigo, ótimo. Quem não concorda, ótimo também. Isso é da democracia. Eu não vou atacar ninguém, espero que ninguém me ataque por eu ter uma opinião divergente. É assim, nesse estado de coisas que a gente vive. Eu tenho a minha experiência, eu tenho o meu estudo, eu tenho a minha visão de mundo. Outras pessoas, dentro da minha casa, dentro da minha família, podem divergir de mim sem problema nenhum. E a gente pode conviver harmoniosamente. O que se pregou de violência, nós contra eles, que começou não no último governo, eu sei. Esta forma odiosa de fazer política tem que acabar. Tem que acabar. Nós temos que partir para uma política do diálogo, uma política do convencimento. E também na política da conformação. Quando o meu argumento não sair vitorioso, isso acontece várias vezes. Quando eu vou fazer alguma defesa no júri, quando eu ganho é uma maravilha. E quando o meu argumento sai perdedor? Eu vou bater no jurado, eu vou bater no juiz, eu vou bater no promotor? Eu vou destruir o fórum? Não, eu vou melhorar os meus argumentos. Eu vou buscar, através da justiça, resgatar os direitos do meu cliente. É isso, é simples. Eu não sei o que querem complicar. Querem atacar a atuação da OAB. Lamentável, lamentável. A OAB não é, eu nunca disse que a OAB é perfeita. A OAB ela é composta por homens e por mulheres, somos todos falíveis, né? Agora, a OAB ela tem a representação, ela representa os advogados, ela garante a estrutura para o exercício profissional, defende o mercado de trabalho do advogado, todas essas questões que são atacadas todos os dias, defende as prerrogativas dos advogados. Falar que a OAB não faz nada, que a OAB se calou, é desconhecer a história da OAB, é desconhecer o dia a dia da OAB. Hoje eu dedico mais tempo da minha vida profissional à OAB do que ao meu escritório. A troco de quê? A troco de ver uma advocacia mais forte, uma advocacia mais valorizada, da gente poder ter uma carreira que possibilite a todos os advogados e advogadas terem uma vida digna e, consequentemente, através do seu trabalho, dignificar a sociedade que está inserida, servir melhor a cidadania. Essa é a minha motivação, é isso que faz eu acordar todos os dias e trabalhar, ainda que seja gratuitamente, para o bem da nossa instituição. Espero ter respondido aqui a alguns colegas, que eu vou até tomar a liberdade de marcar aqui nessa postagem, para que não fiquem achando que eu não tenho uma posição. O WhatsApp, mesmo uma conversa aqui, né? Mesmo que a gente sentasse aqui horas debatendo, não seria suficiente talvez para esclarecer todas as dúvidas. Eu espero ter dito o básico. Nesse momento não cabe tergiversação. Nesse momento, todos nós, 100% de nós, deveríamos estar unidos, abominando ao ponto que chegou a barbárie no nosso país. Para que isso nunca mais ocorra.